Mas, amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. É interessante que eu estava agora meditando, agora aqui durante o culto, na hora dos louvores, fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesse mês de maio. As mensagens que foram pregadas aqui, porque muitas das vezes a gente ouve uma palavra, mas se eu perguntar a você qual foi a palavra de quarta-feira, talvez muitos se lembrem aqui. Porque muitas vezes a mensagem, a palavra, ela entra e muitas das vezes as coisas passam, né? São tantas outras coisas que nós temos que resolver e absorver. Mas quem esteve aqui na quarta-feira, agora que passou, Pastor Roberto, em pouco mais de 15 minutos, nos trouxe assim uma palavra de família, se utilizando de um texto, de um personagem chamado Zaqueu, que estremeceu de fato as bases daqueles que estavam aqui. É por isso que é importante, todas as vezes, você estar na casa de Deus, porque você vai sempre aprender algo na casa de Deus. Aliás, esse era o sentimento de Davi. Esse era, na verdade, o sentimento do salmista. Não é lá no Salmo 27, quando ele vai dizer: bom estar na tua presença, na tua casa, para aprender nos teus átrios. E como foi gostosa aquela mensagem, como foi edificante aquela palavra. A gente já ouviu 100, 200, 300 mensagens sobre aquele texto, mas naquela noite de quarta-feira Deus se utilizou de uma palavra revelada para nos impactar naquela noite. E fazendo uma retrospectiva de tudo que foi dito aqui com relação à família, nós começamos o culto no primeiro domingo falando sobre o Salmo 128, que é o texto áureo da família. Aliás, esse texto deveria estar muito mais que gravado na sua mente, sobretudo vivido também. Que vai trazer a base da família. O que é a família na ótica de Deus? Qual é o sentimento de Deus para a família? Qual é o projeto de Deus? Qual é a visão de Deus para a família? Na visão de Deus, a família é composta de homem, mulher, filhos e netos. E quando muita graça, muita bênção, bisnetos. Salmo 128 fala exatamente isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Do suor de tuas mãos comerás, e tudo te irá bem. Feliz serás. Olha que coisa fantástica. A tua mulher, opa, tem mulher na família? E como tem? Talvez a mulher seja a parte integrante e principal, ou a parte fantástica do seio da família, porque se não tiver mulher, não é família. Porque família ainda é, pela Constituição brasileira, constituída de homem e mulher. Isso pode mudar a qualquer momento através de uma lei, mas na lei de Deus jamais mudará. Família vai continuar sendo homem e mulher. Ponto. E é nessa Constituição que nós estamos firmados, na Constituição de Deus. Interessante que fala da mesa. A mesa é o lugar comum da família. A mesa é o lugar comum da família. No centro da casa. Lugar comum onde todos estejam. Já está provado de que uma refeição com toda a família inibe tantas coisas dos adolescentes. É o fato de estar junto, é o fato de olhar no olho, é o fato da brincadeira, é o fato de conversar, é o fato de estar junto. Uma refeição, você imagina você podendo e tendo a possibilidade de fazer 2 refeições ao dia com a sua família. Todos reunidos juntos, orando ao Senhor, agradecendo a Deus, em unidade. Olha que coisa fantástica. Aí o texto vai falar de filhos, os teus filhos como oliveira, a roda da tua mesa. Olha que coisa fantástica. Quantos querem a saúde dos filhos? Todos nós queremos. E a bênção do Senhor se estabelece no Salmo 128, que diz assim: tu verás a bênção sobre Israel e verás os filhos dos teus filhos. Essa é a bênção de Deus para a família. Esse é o projeto de Deus para a família. Para os familiares também, Deus tem um projeto. Lá em Joel, no capítulo 2, o pensamento de Deus é de que os nossos filhos e as nossas filhas sejam profetas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha o projeto de Deus para a família. Tá, mas e os moços? Os moços, eles terão visões.
Olha o projeto de Deus. Tá, mas e os velhos? Os velhos vão ser excluídos, como é hoje. Os velhos serão desrespeitados, como é hoje, pelo governo, pelo INSS tão falido. Não. No projeto de Deus, os velhos sonharão. Aleluia. E só realiza quem sonha, querido. Só realiza quem sonha. Então, no âmbito de Deus, está tudo aqui. O texto veio, nós tivemos o nosso Congresso da Família. E o Congresso da Família, os homens que aqui estiveram, separados por Deus, no dia 14, 15 e 16, aqueles homens e mulheres que aqui tiveram, no sábado, o pastor Sérgio Brito, trouxe uma mensagem ao nosso coração e começou falando exatamente do sentimento que ele tinha, começou a contar a história dele, porque muitas das vezes a igreja está aí e acha que a família do pastor é completamente diferente. Não, querido, a minha família, a nossa família, as nossas famílias são iguais. São os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E o pastor Sérgio contou a experiência dele, que nem eu conhecia a experiência dele, uma experiência linda. Hoje o homem é um dos maiores palestrantes de família para a glória de Deus. Um homem que queria comprar uma arma para matar toda a família, se matar depois. Olha como Deus transforma a vida do homem. Olha como Deus transforma o pensamento de uma pessoa. Nós tivemos o nosso debate que falou sobretudo sobre criança, a ênfase de criança. Doutora Sueli esteve aqui, pastora Beth, o Alexandre Carneiro, a Cicleia. Foi uma manhã linda, maravilhosa, onde muitas dúvidas foram dirimidas. E ali ficou estabelecido o cuidado com as nossas famílias, como pais, como homens e mulheres de Deus. O cuidado com os nossos pequenos. Existe uma orquestração nesta nação, sobretudo para detonar exatamente as nossas crianças. Existe um projeto do diabo para destruir todas as faixas etárias. Mas parece que nesses últimos dias Satanás tem investido muito na questão das crianças. A gente nunca viu crianças tão depressivas, crianças com depressão. Crianças com doenças que são doenças de adultos. Quantas crianças morrem por dia? Quantas crianças têm sido utilizadas por Satanás nesses últimos dias exatamente para serem detonadas e detonarem suas famílias? Mas eu louvo a Deus que as nossas famílias estão guardadas com Cristo Jesus, através da minha oração, da sua oração. À noite, a doutora Rosana Elvernei esteve aqui e nos trouxe um momento assim fantástico. Nos trouxe uma mensagem maravilhosa, sobretudo com ênfase na mulher, do papel da mulher, no trabalho da mulher, na colocação da mulher, no papel importante da mulher no seio da família. E na segunda-feira, a pastora Ailton Siqueira esteve aqui fechando o nosso congresso. E também, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para corroborar e confirmar a palavra do pastor Sérgio Brito no sábado, contou também a história dele, que casou e com o tempo começou a ter ódio da mulher que ele amava. Como é que pode isso, né? A doutora Rosane tinha colocado no telão ali, dizendo assim: por que eu odeio quem eu amo? Isso no domingo. Na segunda-feira, o exemplo vivo de alguém que se amava, de um casal que se amava, casal que queria manter uma família, queria uma família, mas que um orava pela morte do outro. O Senhor leva ele, Senhor, quebra meu galho aí, mata ela. Olha que negócio. Por que eu estou falando isso nesta noite? Porque é possível que tenha entrado alguém aqui, às vezes, com o mesmo sentimento, mas começaram a buscar em Deus: Senhor, então me ensina que eu possa estar mudado, que eu possa mudar a minha vida, que eu mude o meu pensamento. E hoje, numa declaração dele feita naquela segunda-feira, ele faz aquilo tudo quanto é lugar porque eu conheço. Ele disse: eu jamais conseguirei viver sem essa mulher. Deus tirou toda aquela questão do ódio, aquele sentimento, sabe, terrível, e colocou amor. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. O Senhor vela por cada casamento, porque é a criação dele. O Senhor cuida de cada casamento.
Pastor, então por que o meu está ruim? Por que o meu ainda não chegou? Porque talvez você não esteja se utilizando das armas corretas. Muitas vezes nós queremos resolver as nossas coisas com as nossas armas, com a nossa inteligência, com a nossa estratégia. Melhor é usar as estratégias dadas por Deus. Quando a gente consegue canalizar exatamente isso, a gente consegue ter uma família feliz. Porque a família perfeita também nós já chegamos à conclusão de que não haverá, jamais. Porque onde existem duas pessoas imperfeitas, não pode existir perfeição. Mas também temos a certeza de que aonde o Senhor Jesus é chamado para o seio do casamento, naquele casamento não falta alegria. Casamento que Jesus é convidado, não falta alegria, querido. Pode até parecer que faltou, mas ele vai transformar algo de tristeza, tal qual com os nossos palestrantes, em algo de alegria. Porque esse é o milagre que ele faz. Aliás, de tantos lugares que Jesus passou aqui na terra, de tantos lugares que ele teve, de tantos lugares que ele foi convidado, o primeiro milagre que ele fez foi exatamente num casamento. Com tanta coisa, com tantos outros milagres a serem realizados, ele fez e realizou o primeiro milagre num casamento. Num casamento que ele foi convidado. Eu acho lindo esse texto. Porque ele diz, e Jesus foi convidado. E o mais interessante, ele foi. Às vezes a gente faz uma festa, né? Convida alguém, conta com um monte de gente, não vem ninguém. Ou não vem quem a gente achava que viria. E foi convidado, recebeu o convite para estar. E o mais interessante naquela festa é que Jesus foi convidado. E a Bíblia diz em João 2 que ele foi ao casamento. Ele aceitou o casamento. E no meio da festa, acabou o vinho. O vinho representa a alegria. No meio do casamento, acabou a alegria. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. E transformou aquela água em vinho. Aliás, no melhor vinho da festa. Casamento que Jesus é convidado a estar. Pode parecer que acabou a alegria. Pode parecer. Mas ele vai dar a alegria. A alegria vai voltar. Porque Jesus está no meio do casamento. Nós chegamos a esta quarta-feira que o pastor Roberto, se utilizando do texto de Lucas 19, falava sobre Zaqueu. Um homem rico. Um homem que em tese precisava de absolutamente nada. Homem rico, conhecido. E ele assentou no coração o desejo de ver Jesus. Interessante que todas as vezes que alguém tem o desejo de ver Jesus, ele vai ver algo maior. Não só ver. E aí o texto vai se cumprir quando diz que o Senhor, ele faz infinitamente mais. Ele sempre surpreende a gente. A Bíblia diz que Zaqueu quis só ver Jesus. Assentou o desejo de ver Jesus. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e a multidão era muito grande. Mas ele falou, já que eu estou aqui, eu tenho que armar uma estratégia, eu tenho que pelo menos ver Jesus. E ele sobe numa figueira brava. Jesus, ao passar por aquela figueira, e eu estou adiantando aqui o texto, Jesus para, olha para cima e cita o nome dele. Zaqueu, desce depressa. Jesus sabe do teu nome. Jesus sabe aonde você está. Não adianta você se esconder de algo que você precisa fazer, de atitude que você tem que tomar, de decisões que você tem que tomar. Jesus conhece você. Jesus sabia que naquela figueira tinha alguém que precisava muito mais de ser visto por ele. Não era só ver Jesus que Zaqueu precisava. Zaqueu precisava de algo maior. Interessante que, invariavelmente, todas as vezes que Jesus tem um encontro com alguém, Jesus sempre pede para ir na casa. Centurião, Senhor, o meu criado está morrendo lá em casa. Jesus, eu vou lá, não precisa.
Com Zaqueu foi a mesma coisa. Zaqueu desce e a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Imagina alguém que queria somente ver. Tem o nome citado por Jesus. E cumprimentado por Jesus. E a palavra de que hoje eu vou entrar na tua casa. Imagina. E Jesus foi lá na casa dele. E Jesus entrou na casa dele. E aí, como sempre, houve alguém para murmurar, que é sempre assim, não é? Ué, mas como é que pode? Diz que é santo, diz que é filho de Deus, mas está na casa de pecador. Eu louvo a Deus que Ele não se importa com isso, porque Ele também entrou na minha casa e entrou na sua casa. Eu louvo a Ele porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a graça dEle. E quando o homem está diante de Deus, tudo vira secundário. Quando o homem está diante do Senhor Jesus, tudo vira secundário. Zaqueu abre o coração e diz assim: Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. Se eu peguei alguma coisa de alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Tudo que eu tenho, Senhor, agora é secundário. A coisa mais importante é o Senhor na minha vida. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Poderia ter sido assim: então, Zaqueu, vai e não peques mais. Como ele fez com tantas outras pessoas. Mas para Zaqueu foi diferente. Ele diz assim: porque hoje veio salvação a esta casa. Os estudiosos dizem assim: mas a casa que ele queria dizer era a casa do coração. Pois é, Jesus entrou na casa coração e entrou no lar, na casa física, para poder restaurar a vida dele. Para restaurar a vida daquela família. Fechando o mês da família, um rápido retrospecto das mensagens que nós ouvimos. Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Também foi tão citado aqui durante esse mês. O filho na fé do apóstolo Paulo. Que ele vai elogiar as 2 mulheres. A avó e a mãe de Timóteo. Para exemplificar a fé deste jovem. Que vai dizer que é uma fé não fingida, que primeiro habitou na avó dele, depois na mãe, que por certo habitou nele. E aí naquela oportunidade que nós falávamos sobre isso aqui, ficou uma pergunta: será que nós estamos de fato ensinando a fé verdadeira aos nossos filhos? Na nossa criação? Ou ainda paira algum tipo de dúvida de fé para os nossos filhos com relação à nossa adoração a Deus? Fazíamos essa pergunta quando falávamos exatamente desse texto. Esse jovem foi chamado por Paulo num convite meio complicado para os dias de hoje. Porque hoje o convite bom é esse: nós vamos fazer um negócio, nós vamos arrebentar, ganhar muito dinheiro, vamos ficar rico. Né? Seminários é para ficar rico, nós vamos montar um negócio para detonar. Então eu quero convidar você. Eu quero convidar você para ser meu sócio, né? Você vai entrar com 1% e eu com 99%. Imagina que beleza, né? Opa, tô dentro. Mas o convite do apóstolo Paulo para esse jovem foi: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições deste evangelho. E o mais importante, sabe o que ele disse? Eu topo. Eu topo, eu vou contigo. E o mesmo apóstolo Paulo vai falar da tenra idade desse jovem. Que ninguém despreze a tua mocidade. Seja o exemplo dos fiéis. Imagina. E é exatamente aqui que eu gostaria de falar rapidamente, para concluir esse mês da família. A mensagem do evangelho é boa. O convite foi aceito por este jovem. A fé que havia neste jovem Timóteo era uma fé não fingida. O trabalho que esse jovem fazia era um trabalho fantástico, um dos maiores auxiliares, se não o maior, do apóstolo Paulo. Um jovem que aceitou o desafio de ser o exemplo dos fiéis, de ser um homem para conduzir a igreja também. No capítulo 5, no capítulo 4, no verso 16, esse pai faz um apelo a esse jovem, a esse filho. O apóstolo Paulo faz uma recomendação a Timóteo. De tudo que ele falou,
de tudo que ele testemunhou, de tudo que ele exaltou na vida desse jovem, ele faz exatamente essa advertência. Diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, cuida de você. Cuida de você. Cuida da tua mente. Cuida do teu coração. Cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde. Porque você é muito importante, Timóteo. Você é muito importante, Timóteo. Você tem um valor inestimável, Timóteo. Cuida de ti mesmo. E eu quero trazer esta palavra nesta noite, especificamente, ao pastor da igreja, ao pastor Roberto, que ontem completou mais um ano de vida. E quem está mais perto do pastor Roberto sabe como é a vida desse homem. Não é de agora, é desde a infância. Desde a infância. O pastor Roberto é um homem que está na casa de Deus, que vela pela casa de Deus, que tem cuidado com as coisas de Deus. Eu tenho uma gama muito grande de conhecidos pastores, ou de pastores conhecidos, como queiram. Muita gente. Vocês não têm noção de quantos pastores eu conheço por causa da rádio, obviamente. Mas pouquíssimos, muito poucos, e eu falo isso com muita tristeza no coração, pode ter o título de pastor na acepção da palavra. Pouquíssimos. E eu louvo a Deus por isso. Que o pastor dessa igreja pode ser chamado de pastor. Porque pastor, querido, pastor não nasce em churrascaria, pastor não nasce fruto de reuniões, de fundo de quintal, de gabinete. Pastor nasce no coração de Deus. Pastor nasce no coração de Deus. E as obras vão seguindo. As obras vão acontecendo. Então eu louvo a Deus de que eu estou aqui com a consciência limpa assim, sem problema nenhum, de que eu estou sendo pastoreado por um homem de Deus. Por um homem de Deus. Um homem que sabe o que é espiritual, consegue dividir as coisas, consegue entender as coisas. E tudo isso, muitas das vezes, eu tenho sido negligente e não tenho orado por ele. E eu não vou perguntar a você se você ora pela liderança da igreja. Talvez você não tenha sido ensinado assim, ou ninguém pediu, mas eu queria que a partir de hoje, a partir desta data, todas as suas orações, inclua a liderança da igreja do Senhor Jesus. Então, pastor Roberto, esse texto eu gostaria de deixar no fechamento da família, porque o pastor Roberto, ele tem a família dele. Uma nos Estados Unidos, outra em Campinas, são as filhas que já formaram famílias. E agora ao lado da pastora Beth. Ele tem a família dele. E tem um monte de família também para cuidar, inclusive a minha. A sua também. Então, pastor Roberto, tem cuidado de ti. Cuida de ti mesmo. Da doutrina a gente tem certeza que o Senhor tem cuidado, pelo zelo, com aquilo que o Senhor aprendeu e ensinou a tanta gente. Ensinou a tanta gente. Há uns 4 anos atrás, eu falei que a história segue. Eu fui a Curitiba, na casa de um primo. E eu estava em Curitiba, na casa do meu primo, e nós começamos a conversar uma noite. E ele era daqui, foi para Curitiba, foi transferido. E nós começamos a conversar, e houve um problema com esse meu primo, muito intenso. Problema de família, que estourou uma bomba no seio da família, uma família tradicional, uma família da Assembleia de Deus, e ninguém entendia nada. E esse meu primo passou por momentos difíceis, e ninguém conseguia equacionar isso. E ele era aqui do pastor Malafaia na época, e o pastor Roberto estava lá. Eu não sei há quanto tempo tem isso.
né? Ele me contou isso há 4 anos. Mais de 12, com certeza. E ele perguntou para mim assim, palavras do meu primo, eu vou reproduzi-las. Assim, Léo, tu conhece o pastor Bob Inácio? Bob Inácio? Pô, Bob Inácio. Aí, não, pastor Roberto. Falei, rapaz, olha, pastor Roberto, eu conheço o pastor Roberto de nome. Eu não conhecia o pastor Roberto, nunca tinha estado com o pastor Roberto. Rapaz, eu conheço de nome. Ele falou, poxa, Bob Inácio me chamou um dia, fui conversar com ele. Aí ele falou, mancebo. Esse mancebo é antigo, irmão. Não é de agora, não. E eu em Curitiba, uma noite fria. Ele falou assim, você sabe, quando eu abri o coração, pastor Roberto me trouxe uma palavra que sarou meu coração. A única pessoa que Deus usou para sarar o meu coração foi o pastor Roberto. Meu primo queria se desviar, sair da igreja, não estava aguentando mais. E através de uma palavra, pastor Roberto sendo usado por Deus, desse jeito dele, meu primo hoje em Curitiba é pastor de uma grande igreja para a glória do Senhor. Com a família restaurada a partir de uma palavra de um homem de Deus. Aí eu vim conhecer o pastor Roberto em Curitiba. E o pastor Roberto morando em Jacarepaguá, junto comigo, meu vizinho. Olha aí. Depois que nós nos conhecemos pessoalmente. Isso, querido, é o ministério pastoral. Que apacenta, que ele nem sabe quem ele apacenta. Às vezes de longe. É numa palavra, num telefonema, numa frase. Ele nos abençoou. Então, pastor Roberto, cuida de ti mesmo. Cuida da doutrina. Porque o Senhor fazendo isso, o Senhor vai salvar o Senhor mesmo. E todos nós aqui. Todos nós, seus ouvintes. Naquela oportunidade do último dia do congresso, o pastor Ailton falou de honra. E aprendemos naquela noite o princípio da honra. Querido, honre quem está acima de você. Honre quem está acima de você. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Está acima de você. Sabe por quê? Porque a gente tem a ideia de querer honrar sempre a Deus, né? Aí a gente não honra ninguém aqui. Mas qual é o princípio? O princípio é de honrar quem Deus colocou acima de nós para nos abençoar. Então, além de orar, honre também os pastores da casa do Senhor Jesus, que vela pelas suas vidas.